A ascensão dos evangélicos no Brasil. Da fé ao poder político. Você sabia que o Brasil, o maior país católico do mundo, está se tornando cada vez mais evangélico? E que esse movimento não para nas igrejas, ele está moldando a política, a cultura e o futuro do país. Neste vídeo, você vai entender como o movimento evangélico cresceu tanto, quem são seus principais líderes e o que pode acontecer se o Brasil caminhar para se tornar uma teocracia. Fica até o fim, porque o assunto é sério. A origem do movimento evangélico no Brasil. A história do movimento evangélico no Brasil começa no século XIX, com missionários protestantes vindos principalmente dos Estados Unidos. O primeiro grande marco foi a chegada de Robert Calley em 1855, um médico e pastor presbiteriano. Ele fundou uma igreja em Petrópolis, Rio de Janeiro, e deu início à pregação do Evangelho fora do modelo católico romano. Nos anos seguintes, outras denominações foram chegando. Batistas, metodistas, presbiterianos e principalmente a partir da década de 1910, os pentecostais. A Missão Pentecostal Sueca, liderada por Gunnar Wingren e Daniel Berg, fundou a Assembleia de Deus em Belém do Pará, em 1911, denominação que viria a ser a maior do Brasil. Para entender o avanço dos evangélicos na política brasileira, a gente pode puxar dois caras da sociologia clássica, Emile Durkheim e Max Weber. O Durkheim via a religião como um cimento social. Segundo ele, a fé ajuda a manter a sociedade coesa, unida em torno de valores e símbolos comuns. Então, quando a gente vê igrejas crescendo e entrando no Congresso, no fundo é também um grupo tentando consolidar sua identidade e seu lugar no poder, especialmente num Brasil marcado por crise e desigualdade. Já o Max Weber trouxe uma visão mais ligada ao comportamento individual e ao capitalismo. Ele analisou como os valores do protestantismo, como disciplina, trabalho duro e sucesso material, ajudaram a moldar o capitalismo moderno. No Brasil, muitos líderes evangélicos usam essa mesma lógica e a ideia de que quem tem fé prospera, que o sucesso é sinal da bênção de Deus. Isso conecta diretamente com discursos políticos de meritocracia, ordem e família tradicional. Ou seja, a ascensão evangélica não é só sobre religião. É sobre poder, identidade e projeto de sociedade. E entender isso é fundamental para debater o papel dessas igrejas no futuro político do país. Por que o movimento evangélico cresce tanto? O crescimento se acelerou a partir dos anos 1980, com a explosão das igrejas neopentecostais, como a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo. E por que cresce tanto? Mensagem direta e emocional, cultos com música vibrante, linguagem acessível e promessas de prosperidade atraem as classes populares. Assistência social e comunitária. Muitas igrejas oferecem apoio a viciados, desempregados e famílias carentes. Mídia própria, televisões, rádios, editoras, canais no YouTube. Os evangélicos aprenderam a dominar a comunicação. Rejeição ao catolicismo institucional, muitos fiéis migraram por se sentirem distantes da hierarquia da Igreja Católica. Hoje, o Brasil tem cerca de 70 milhões de evangélicos, mais de 30% da população. Em algumas estimativas, até 2032, os evangélicos serão maioria no país. A ascensão política dos evangélicos. Esse crescimento não ficou apenas nas igrejas. Os evangélicos também se organizaram politicamente. Já nos anos 1980, na Constituinte, surgiu a chamada Bancada da Bíblia, que cresceu nos anos seguintes. Nas eleições de 2018, com a vitória de Jair Bolsonaro, o apoio evangélico foi fundamental. Várias figuras evangélicas, pastores e seguidores do movimento, ganharam espaço no debate público. Hoje, essa bancada é uma das mais influentes do Congresso. Atua em pautas morais, como oposição ao aborto, ideologia de gênero e casamento homoafetivo, além de ter peso em decisões orçamentárias e cargos no governo. O ativismo evangélico. O ativismo evangélico no Brasil vem se consolidando como uma das forças mais influentes da política nacional. Mas esse movimento não começou do nada, ele é resultado de décadas de crescimento das igrejas evangélicas nas periferias urbanas, nas cidades pequenas e até mesmo nos grandes centros. Com base em redes de apoio comunitário,
trabalho social e presença constante na vida cotidiana das pessoas, essas igrejas construíram uma base sólida de confiança e mobilização. Esse ativismo se articula em torno de pautas morais e identitárias, como a defesa da família tradicional, o combate à legalização das drogas e a oposição a determinadas agendas dos direitos civis. Mas também tem um lado estratégico, há um investimento claro em ocupar espaços de poder, seja no legislativo, no executivo, na mídia ou até mesmo no judiciário. O discurso que sustenta esse movimento muitas vezes associa a fé à prosperidade, autoridade moral e transformação social. E isso atrai especialmente setores da população que se sentem desamparados pelo Estado, oferecendo não só consolo espiritual, mas também pertencimento, ordem e propósito. O resultado é que o ativismo evangélico hoje atua como um bloco político-cultural. Ele não se limita à religião, influencia leis, molda debates públicos e interfere diretamente em decisões políticas que afetam toda a sociedade. O perigo de uma teocracia. O crescimento político dos evangélicos levanta um alerta e o risco de uma teocracia, ou seja, quando o governo é baseado em princípios religiosos, suprimindo a laicidade do Estado. Num país teocrático, direitos civis podem ser restringidos com base na moral cristã. Minorias, como LGBTQIA+, podem perder proteção legal. A educação pode ser moldada para refletir dogmas religiosos. A liberdade religiosa para outras crenças corre risco. O Brasil é um Estado laico, isso está na Constituição. Mas esse equilíbrio vem sendo tensionado por tentativas constantes de pautar políticas públicas por convicções religiosas. E se continuar assim? Se o avanço político evangélico continuar no ritmo atual, o Brasil pode se tornar um país onde decisões de Estado são guiadas por pastores e líderes religiosos. Isso não é apenas um risco para a diversidade religiosa, é um risco para a democracia. Quando a fé vira instrumento de poder, a liberdade vira moeda de troca. Por outro lado, também é possível que uma nova geração de evangélicos, mais progressista, questione essa aliança entre púlpito e poder, e promova um movimento de fé mais inclusivo e socialmente consciente. O movimento evangélico no Brasil é uma força gigante, espiritual, social e política. Entender essa força é essencial para proteger a democracia e a liberdade religiosa. A pergunta que fica é: vamos ser uma nação de fé ou uma nação dominada por uma fé só? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe. O debate está só começando.